Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Meu querido professor, minha querida professora, nós estamos mais uma vez juntos para comentarmos um pouquinho da lição de adolescentes, dessa vez a lição de número 7, que vai falar sobre batismo no Espírito Santo. Semana passada, coisa boa, falamos sobre novo nascimento e Dia das Mães, olha que coisa linda. Mas dando continuidade, é claro, chegamos com um novo título para esta aula de número 7, no batismo no Espírito Santo. E aí o nosso comentarista, ele traz para a gente o texto em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versos de 1 a 13, que vai tratar sobre isso, lá em Jerusalém, quando foram revestidos de poder. Glória ao nome de Jesus. E o destaque que é colocado para vocês trabalharem com os meninos, com as meninas, é o versículo de número 4, que aqui na linguagem de hoje, tradução da nova linguagem de hoje, nos diz assim: todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito dava a cada pessoa. Volto a dizer que, se for possível, trabalhem individualmente cada versículo do texto, de 1 a 13, de forma que os meninos possam expressar aquilo que compreenderam do texto. E, é claro, você, professor, traga as suas considerações, dirimindo as dúvidas que ali existirem, tá bom? A gente não pode perder o foco dos objetivos. A nossa lição, ela tem como objetivo conceituar o batismo com o Espírito Santo. Segundo objetivo, entender o batismo no Espírito Santo. Parece até que há uma certa divergência. Bora, se eu vou conceituar o batismo, por que então entender o batismo com o Espírito Santo? Conceituar é um, compreender é outro. Estimular para que desejem o batismo no Espírito Santo, que está no terceiro tópico de nossa lição, tá bom? E a gente traz aí como sugestão para vocês, eu sei que os irmãos têm na lição a sugestão no Quebrando a Rotina, mas eu trago para vocês uma ideia prática de batismo. Embora na lição que vocês tenham em mãos e que vão comentar não tenha o significado etimológico da palavra batismo, haja vista que é muito trabalhado isso quando vai se trabalhar com os meninos, batismo nas águas. Mas a gente pode trazer essa concepção da palavra batismo e aproveitar, ampliar esses conceitos, ampliar esse conhecimento. Então eu já trago para vocês uma sugestão aí, dinâmica simples, que potencializa a aprendizagem, tá bom? Então basta você ter um copo com água e um objeto, ou mais de um objeto, que possa afundar e outro não, tá bom? Já que a ideia de batismo é mergulho. E aí você pode utilizar um objeto qualquer, colocar dentro do copo com água, e este objeto, você vai perceber que ele pode afundar ou não. No caso aqui que eu estou colocando para vocês, no copinho com água, a caneta que representaria a pessoa, a água que representaria o Espírito Santo, neste caso, a caneta não afunda por completo, a quantidade de água aqui é insuficiente, a caneta não afunda. Essa é a ideia de que muitas vezes, muitas pessoas possuem o Espírito Santo em sua vida, mas não mergulharam nele ainda. Então a dinâmica é para trazer essa temática, que muitas vezes você tem o Espírito Santo na sua vida, mas ainda não mergulhou, ainda não experimentou o batismo com o Espírito Santo, o dom de Deus que é colocado
para cada um de nós, tá bom? Então, essa dinâmica fica aí para vocês que possam utilizar. Se você utiliza mais de um objeto, ainda é melhor, porque você trabalha aqueles que não mergulharam no poder de Deus, no batismo com o Espírito Santo, e pode trabalhar os que mergulharam. Como, por exemplo, eu vou desmontar aqui a caneta e colocar um objeto que mergulhe, tá bom? Então, agora, imerso, tá? Então, a ideia é essa, que nós temos o Espírito Santo, mas muitas vezes não mergulhamos nele, que é o sentido do batismo com o Espírito Santo. Então, pega um objeto que consegue ficar imerso, pega um objeto que não consegue ficar imerso, para trazer esta parte, né, de pessoas que ainda não experimentaram o dom de Deus. Bom, então vamos lá para o tópico de número 1, que diz assim: o propósito do batismo no Espírito Santo. E eu gostei da exposição do nosso comentarista, porque ele já começa dizendo o que não é batismo com o Espírito Santo. Nós vivemos num período de modismos pentecostais e que algumas igrejas neopentecostais acabam divergindo daquilo que as Escrituras dizem e trazem vícios para pessoas que não conhecem as Escrituras de coisas que não são defendidas pela Bíblia, de coisas que não são defendidas pela ortodoxia. E aqui ele já começa dizendo, em primeiro lugar, batismo com o Espírito Santo não foi dado para que o nosso ego crescesse. Olha agora o comentarista trazendo para nós uma reflexão bastante profunda. O nosso ego, pessoas que têm a ideia de batismo com o Espírito Santo, que deixou também aqui, segundo o comentarista, que não é para ficarmos mais espirituais, não é para ficarmos mais santos que os outros. Então, muitas pessoas têm essa ideia, agora que foram batizadas com o Espírito Santo, ou pseudo batizadas com o Espírito Santo, agora são mais santas que os outros. Agora se aproximaram mais de Deus. Agora, porque mergulharam no Espírito Santo, são mais que A ou mais que B. Então, o comentarista já traz para a gente essa reflexão e cabe a explorar junto com os nossos adolescentes que não é bem assim. Tá? É interessante que Jesus fez questão de colocar para os seus discípulos, e é bom que você comente com os meninos, que antes do derramamento de poder, Jesus disse, olha, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Se vocês forem dividir este versículo e analisar parte por parte, como se faz no exegese, vocês vão perceber que Jesus faz questão de dizer, até que do alto seja revestido de poder. Só que tem gente que está se revestindo de poder de baixo. E aí o comentarista faz questão de dizer, não é para engrandecer o nosso ego, até porque cada um de nós tem o seu ego, e não é para inflamá-lo. Pelo contrário, que ele diminua, que ele desapareça, mas Jesus Cristo que apareça em nossas vidas. E aí, ainda nesse primeiro tópico sobre o propósito do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, ele faz questão de colocar para a gente. E aí é o que eu faço questão de que vocês explorem isso com os meninos, que este batismo é um dom do Espírito, obra da graça de Deus, obra daquilo que nós não merecemos, não merecíamos, não merecemos e nunca vamos merecer. É dom de Deus. Mas se é dom de Deus, cabe a nós darmos a Ele a devida honra, glória e louvor. Nós não merecemos, como está aqui na nossa lição. Então é interessante que vocês trabalhem esta observação do que o batismo não é, do que o batismo é e o seu
propósito. O tópico de número 2 vai tratar sobre as evidências do batismo com o Espírito Santo. E aqui, mais uma vez, se os irmãos perceberem, no primeiro parágrafo deste primeiro tópico, o comentarista vai tratar sobre as evidências propriamente ditas, e ele coloca 3 evidências. A primeira, que cada pessoa foi tocada por essa língua, pelas línguas repartidas como de fogo. E aí é interessante que você releia o texto, ou peça para que cada aluno faça essa releitura para explorar mais e mais. Segundo, todas ficaram cheias do Espírito Santo. E esse cheio aqui se trata dessa nova experiência com Deus de ser batizada no Espírito Santo. E por fim, o barulho do vento que tomou conta do ambiente. Não é? Então, vocês aproveitem e abordem esse primeiro parágrafo deste tópico. Eu sei que os irmãos vão ter a oportunidade de trabalhar a lição toda, mas neste primeiro tópico já sintetiza as evidências de um verdadeiro batismo com o Espírito Santo. Ô irmão Gastone, e tem falso batismo com o Espírito Santo? E como tem? Se vocês pesquisarem, vão encontrar até cursos de como falar em línguas estranhas, tá? Para se ter uma noção de como o neopentecostalismo vem trazendo diversas consequências para a forma ortodoxa que nós falamos a palavra de Deus. Mesmo assim, nós cremos que cada um de vocês que foram chamados para falar a verdadeira palavra de Deus vai neste domingo tratar com ousadia pelo Espírito Santo de Deus sobre o Espírito Santo de Deus. E aí vem o terceiro e último tópico, que está associado ao terceiro objetivo. Lembra dele? Estimular para que desejem o batismo com o Espírito Santo. É claro que você, professor, nós não podemos batizar ninguém, trazer ninguém à força para receber o batismo com o Espírito Santo. Cabe a nós fazermos o que nós fazemos de melhor, ensinar, trazer a palavra na ousadia do Santo Espírito, mas é a nossa função apenas estimular, e cabe aos alunos sentirem esse desejo de serem batizados com o Espírito Santo. E aqui o comentarista traz à tona que muitas igrejas já estão fazendo fórmulas para batizar, fórmulas para que a pessoa seja batizada com o Espírito Santo. Não é? E ele vai justamente no segundo parágrafo dizer que não há fórmula mágica, essa mágica entre aspas, ou algum ritual para recebermos o batismo com o Espírito Santo. E nós, quando pegarmos os exemplos, vamos perceber que havia apenas o derramamento do Espírito Santo baseado naquilo que as pessoas criam e desejavam este batismo, esse revestimento de poder. E é claro, você pode trabalhar já com os adolescentes que este batismo com o Espírito Santo, este revestimento de poder, propiciou aos servos de Deus que estavam em Jerusalém, esperando a promessa, saírem de Jerusalém para anunciar a palavra, cumprindo a ordem do Cristo, de que anunciariam em Jerusalém, anunciariam na Judéia, anunciariam em Samaria e até aos confins da terra. Meu querido professor, minha querida professora, que Deus te abençoe e te dê graça, sabedoria para trabalhar esta temática com os adolescentes. Queremos agradecer a sua audiência, a sua participação, como também agradecer ao nosso pastor presidente, ao nosso superintendente das EBDs,
a nossa equipe de mídia e comunicação da igreja. Agradecer a todos, em nome de Jesus, e desejar mais uma aula abençoada. Que Deus abençoe e até o próximo encontro, em nome de Jesus.